Olá, aluno, tudo bem? Olá, alunos e alunas, professor Luiz Henrique falando. Sejam mais uma vez todos bem-vindos na nossa segunda aula online, aqui do dia 6 de abril de 2020, a partir das 19h10. Pessoal, então hoje nós estamos aí na segunda aula, né? Eu já deixei algumas tarefas da primeira aula com vocês, espero que tenha dado tudo certo. Qualquer dúvida, como sempre, a gente estará disponível aí na nossa aula depois que vocês tiverem estudado, ok? Pessoal, hoje nós vamos falar de infecções de partes moles, né? Infecções da pele, principalmente. Então aqui eu coloquei um pouco de um resumo, só para explicar um pouquinho o que é o tecido tegumentar, falar um pouco o que são essas infecções de partes mole e principalmente falando da pele. Então, é o maior órgão do corpo humano, um órgão vital, chega a ter aí 16% do peso do corpo, e é bastante interessante que a gente lembre um pouquinho da anatomia, que a gente lembre um pouco do que a gente está falando, do tecido, que tipo de tecido, derme, epiderme, a hipoderme, para a gente saber até onde vai essa infecção, né? Para a gente ter um entendimento aí, e quando a gente falar principalmente dos micro-organismos, dos cocos, dos estáfilos, dos estreptos, a gente ter essa noção de que tipo de micro-organismo está acometendo. Então é muito importante que vocês deem uma revisada na aula de anatomia, principalmente no tecido tegumentar. E falando em função, né, pessoal, falando em funções, lembrando que uma das principais funções são as regulações térmicas, defesa orgânica, né, o controle de fluxo sanguíneo, proteção contra agentes do meio ambiente, a parte sensorial, calor, frio, pressão, dor, o tato. E por que eu estou citando isso? Quero que vocês pensem um pouco. Por que eu devo saber função? Pessoal, quando eu falo função, eu estou falando desempenho, o que é a característica principal que realiza aquele tecido, no caso aqui, então, a regulação térmica, por exemplo. Então, qualquer característica infecciosa, qualquer agressão a esse tecido, eu vou estar quebrando essa função, vou estar dificultando. Então, o que acontece? Quando eu tenho um processo infeccioso, quando eu tenho um ataque de um agente etiológico, eu passo a ter essa função prejudicada, ou reduzida, ou às vezes até não realizada, como por exemplo, proteção contra agentes do meio ambiente. Se eu tenho uma destruição tecidual da pele, seja da derme ou até mais da epiderme, eu tenho esse ambiente totalmente exposto para os agentes infecciosos, para mais agentes agressores, para mais agentes etiológicos. Então é muito importante que a gente saiba a função, para que a partir daí a gente saiba que essas funções podem não ter o desempenho como ela deveria estar. Então, a grande característica dentro da fisiopatologia é justamente entender o porquê que esse papel está acontecendo e por que ele não está acontecendo. Então, imaginem o seguinte: naquele local que foi atacado, que teve a destruição do tecido, parcial ou total, você não vai ter a sensação de calor, de frio, vai ter a presença da dor, ou mesmo a inibição da dor. Você perde a sensibilidade, a defesa fica exposta. Então é muito importante que a gente lembre de função. Vocês vejam que eu nem falei das infecções ainda. Mas antes disso, eu tenho que lembrar fisiopatologicamente que as características fisiopatológicas vão me ajudar a determinar as infecções, que por sua vez vão me ajudar a determinar o que está prejudicado. Então esta é a parte principal que eu quero que vocês estudem e guardem. Vejam aí o tecido de novo, a epiderme, a derme e a hipoderme. Junto com isso, revisando lá a parte anatômica, na anatomia, vamos observar as funções, ok? Nesse slide a gente observa as principais infecções que eu vou citar hoje e o causador mais frequente, ou os causadores mais frequentes.
Então nós temos aqui impetigo bolhoso, não bolhoso, as foliculites, os furúnculos, né? E cada um tem o causador mais frequente. É claro que pode acontecer de você ter um outro tipo de agente etiológico, mas normalmente são os que ocorrem, são os que acometem, são os que atacam. E por que eu tenho que saber isso? Por que é interessante eu entender isso? Porque a partir do momento que você fazer uma cultura, que você fazer uma cultura da pele, identificar esse micro-organismo, você provavelmente também já consegue identificar que tipo de infecção você tem, tá bom? Então, etiologicamente falando, frequentemente o que a gente mais encontra nessas infecções de partes moles são os streptococcus e os estafilococcus. Tá? Os fatores predisponentes, né, as predisposições, baixo nível socioeconômico e, por característica disso, a falta de higiene, a falta de educação em saúde. Isso não quer dizer que quem tem baixo nível econômico, né, baixo nível socioeconômico, vai obrigatoriamente ter a infecção. O que a gente está citando aqui são fatores predisponentes que auxiliam, que ajudam. Por quê? A pessoa acaba não tendo uma orientação necessária, acaba não tendo higienes precárias, principalmente conforme o lugar que mora, quando não tem um esgoto tratado, quando não tem acesso à saúde. E também crianças de 1 a 5 anos. São as que mais sofrem agora na época do calor, no verão, né? Apesar da gente já estar numa época aí que o verão já se encerrou, mas nós moramos num país tropical onde o calor é constante e frequente. Então, esses fatores predisponentes também ajudam a gente a determinar essas infecções e a caracterizar etiologicamente, ok? O que é importante a gente lembrar? Primeiro, citando a primeira infecção, o impetigo. Então, uma infecção cutânea, muito comum nas crianças, onde 10% dos problemas de pele em crianças, a gente classifica ela em bolhoso e não bolhoso. Então, vocês vejam pela foto aí que tem uma infecção superficial, com duas formas principais, bolhosos e não bolhosos. Tá? E os fatores predisponentes são principalmente no local do trauma, queimadura, picada de inseto, má condições de higiene e mais frequentemente o calor. Então, no calor, a pessoa recebeu lá uma picada na criança, né? Teve uma picada do inseto, e aí ela coça, falta higiene, não tem a limpeza correta, acaba desenvolvendo, deixando exposto aí para o agente etiológico, ok? Nós temos um impetigo bolhoso por estafilococo, né? O Staphylococcus aureus, 30% dos casos de impetigo. Ele vai colonizar a mucosa nasal, face, nádegas, tronco, períneo e alguns membros ainda. Neonatos, geralmente, nas crianças mais jovens, né, nos neonatos, a disseminação é muito grande, até pelo corpo todo, e aumenta quando essa criança está num ambiente hospitalar também. Então veja por que a importância de não se frequentar um ambiente hospitalar por questões óbvias, né? As pessoas têm muito esse hábito de, no momento que está internado, fazer visita, levar a criança, está aí um dos motivos. 70% dos casos, no caso do impetigo não bolhoso streptocócico, são por Streptococcus pyogenes ou Staphylococcus aureus. Tá? Mais comum também nas faces e nos membros. Tem uma colonização prévia cutânea associada a algumas lesões. Criança, por exemplo, que cai muito, tromba, se rala, acaba tendo uma disseminação. Tá bom? Aqui nós temos o impetigo streptococcus. Então vejam, por exemplo, como a criança teve a lesão. Aqui a gente coloca algumas fotos para ilustrar. Então veja o ataque desse agente etiológico, como isso causa lesão na pele, como fica bem exposta essa pele, como tem machucado, como tem a destruição tecidual bem significativa e, consequentemente, claro, a exposição a outros agentes. O diagnóstico ele é principalmente clínico, vai se fazer o bacteroscópio, né, a observação em lâmina de gram positivo ou gram negativo, a cultura do líquido da bolha e, em último caso, às vezes até histopatológico, a histologia. Mas na maioria das vezes o clínico já consegue identificar e aí ele fica só aguardando a cultura. A bacterioscopia também dá uma importante informação, porque você já observa ali na lâmina, por exemplo, que são cocos gram-positivos, você já vai ver se há os cachos, dá os pares, né? Provavelmente vocês
estarão estudando ou já estão estudando na microbiologia isso. Então a gente já observa lá na bacterioscopia, através de um suave que você colhe e depois faz a lâmina, você já consegue observar o Coccus gram-positivo. Então isso já leva a crer clinicamente que se trata de impetigo. Então a clínica ajuda muito, o pediatra geralmente já consegue identificar, principalmente conforme os hábitos desta criança, ok? Epidemiologicamente falando, a gente tem o Streptococcus, que é o mais frequente, justamente por se tratar de clima quente, e o Staphylococcus em climas temperados, conforme a época do ano também, mais para o outono e inverno. Pode ocorrer surtos, né, devido ao contato que as crianças têm em creche, quando as crianças estão em conjunto, as crianças brincam junto, elas acabam tendo hábitos junto, a criança está sempre junto com outra criança, né? E na fase adulta ela ocorre mais em homens, tá? Principalmente devido à pobreza e à falta de higiene. Então é uma característica gritante, epidemiologicamente falando, a falta de higiene, a falta de orientação em educação e saúde, que está em um campo de trabalho muito grande também nos biomédicos. Tá bom? Pessoal, as complicações mais graves, as complicações mais gritantes, aí são as disseminações, principalmente imunodeprimido. Então, quando a pessoa já vem, por exemplo, com déficit de imunologia, ou seja, imunodeprimidos, vou dar um exemplo, pacientes com HIV, desenvolvendo, por mais que tenham tratamento, por mais que eles estão medicados, eles costumam ser imunodeprimidos. Ou o paciente que já está com a imunidade baixa, já vem de uma virose, de uma gripe, ele pode também ter uma disseminação. E a partir daí, a partir dessa infecção, ele tem complicações, podendo ter inclusive uma infecção profunda, podendo avançar para as camadas da pele. Temos ainda aí depois a síndrome da pele escaldada, tá? Que ocorre principalmente em crianças menores de 1 ano em ambiente hospitalar. A partir daí o Staphylococcus aureus é um agente etiológico mais comum e após a abertura da pele, seja por uma cirurgia, seja por um ponto que essa criança foi dar, ocorre a entrada de outra bactéria, piorando ainda mais a infecção. Temos também o abscesso, que é uma coleção interna ou superficial de pus, no material infectado, você deve estar observando aí pela foto, né? Podem surgir depois de uma infecção bacteriana ou a partir de um pequeno ferimento ou lesão. Então vocês vejam aí que o agente etiológico Staphylococcus aureus ou ainda os anaeróbicos, né? Eles vão ocupar esse lugar e a partir daí você tem uma coleção de pus. Então esse material vai ficando acumulado internamente na pele, é bastante gritante. E vejam que, tanto na foto acima, que é uma criança, também pode ocorrer em adultos, ok? Então a pessoa coçou, contaminou esse local. Então, mais uma vez, como é importante a higiene, como é importante lavar bem o machucado, o local da lesão, e a partir daí você ter ou evitar ou diminuir o contato microbiológico com esses locais. E é sempre muito importante a gente lembrar que a nossa pele, ela tem uma defesa natural, barreira natural, mas que ela tem constantemente alguns agentes etiológicos. A pele ela é protegida, mas ela tem. Então, conforme a pessoa está com essa imunidade baixa, ou coça, ou dá abertura para isso, não tendo a higiene, isso aumenta muito a quantidade bacteriana, ela pode ter a presença desse agente, ok? Então veja aí o diagnóstico, né? Quando você vai fazer, o que você vai fazer? Você vai drenar esse abscesso e aí você vai coletar esse material e fazer uma cultura. E logo após, então, observar através da cultura, que normalmente leva no mínimo 3 dias para ficar pronto, para que esse paciente tenha diagnosticado que tipo de agente etiológico ele tem. Ele identificou e foi observado. Aqui nós temos um abscesso da mandíbula, então vocês vejam como isso acumula material, como acumula pus, e claro, um processo inflamatório gritante aí também. Temos aí depois a celulite, que é uma das infecções também bastante gritante, né? Vejam aí um machucado bem significativo na parte do pé,
né, na parte de cima do pé. E essa celulite ela vai ser uma infecção, tá? Uma inflamação da camada mais interna da pele. Então, é uma inflamação aguda, podendo chegar à crônica. Por quê? Você começa a ter a morte do tecido, o aprofundamento dessa camada, você vai tendo lesão, cada vez mais destruição tecidual, que a partir daí ela pode ficar crônica. Por quê? Você não consegue fazer o tratamento de forma adequada, ou não tem higiene adequada, e ainda por cima essa inflamação vai aumentando, esse processo infeccioso também, a destruição tecidual também, e junto com isso, esse tecido necrosado vai fazendo com que as complicações se tornem cada vez maiores. E aí não tem a redução da lesão, e sim o aumento. Então ela se torna crônica. Na celulite, como eu citei para vocês anteriormente, a gente tem uma infecção da derme com extensão variável. Maior cometimento em extremidades, você tem a perda da barreira de proteção da epiderme, né, que pode vir através de um trauma, de uma úlcera, de um eczema. Etiologicamente falando, a celulite ela acontece muito em recém-nascidos. Lembre-se que não é aquela celulite da estética que a gente está te falando, a gente está falando de uma infecção de pele, tá? Principalmente Streptococcus beta-galacti, né, ou coli, tá, do grupo B. Investigar aí, tomar muito cuidado com septicemia. Os imunodeprimidos, diabéticos, estão sempre muito expostos a pseudomonas, a aeruginosa ou a legionela. E na celulite facial, pensar em hemófilos de influenza do tipo B, né, isso etiologicamente falando. O diagnóstico ele é clínico e também a hemocultura, onde a hemocultura você tem apenas 5% dos casos positivos. Pode também se fazer a biópsia. Então, normalmente, como que é esse diagnóstico, pessoal? Clínico. Normalmente é clínico. O médico vai observar a lesão, vai observar o histórico do paciente, vai observar de onde ele veio, se ele já tinha um trauma anterior, e a partir daí vai diagnosticar. Aqui nós temos uma celulite periorbitária, então veja essa criança como ela teve uma lesão, e como ela teve um inchaço, acúmulo de líquido, tá? Então vejam como que é significativo e como pode acontecer, principalmente em imunodeprimidos, no caso de uma criança, e é visível aí que nós temos ela no ambiente hospitalar. Depois nós temos aí, quase finalizando, a fascite necrosante, que é uma infecção do tecido subcutâneo que envolve uma camada profunda da face. Então você vê que tem toda a destruição daquela fáscia tecidual superficial. Veja que tem uma destruição tecidual muito importante, a disseminação é muito rápida, né, pelas bactérias, pelos planos tissulares, e aí você tem toda uma destruição significativa. Né? Ela pode ser ainda por membros, pode ser no abdômen, região perineal, alta incidência em imunodeprimidos, e pode ocorrer também por causa de um trauma. Aí, por exemplo, não dá para saber, né, mas essa criança pode ter caído, pode ter ralado, ou ainda um procedimento cirúrgico, ok? Então vejo aí mais uma vez a foto, né, da fascite necrosante. Então a etiologia principal, Staphylococcus pyogenes, aureus, Clostridium, Pseudomonas aeruginosa, são os que mais acometem. Ela é polimicrobiana, ou seja, podem ter aí 1 ou 2 ou até 3 tipos de micro-organismos presentes nesta infecção, anaeróbios e aeróbios. E por último, o furúnculo. São infecções mais internas da pele envolvendo glândulas. Tá? É um pequeno nódulo eritematoso, ele pode evoluir para necrose ou aí ter a cicatrização. Essa infecção ocorre geralmente por um folículo piloso, então vejam mais uma vez a importância de se entender a anatomia da pele e do sistema pigmentar. Ocorre na face, no pescoço, glúteos, membros e região genital. É muito comum em áreas de dobras. Então esse furúnculo ele pode estar presente, é uma infecção mais interna. Em alguns momentos a gente tem que drenar, em outros o próprio organismo absorve. Ok? Pessoal, para finalizar, eu quero deixar aqui uma tarefa, né? Eu deixei aqui essa tarefa do dia 6 para vocês e eu quero repetir ela para a próxima aula, né? Então, na próxima aula, vocês também vão pesquisar um artigo relacionado à aula de hoje, tá bom? Então, vocês vão pesquisar um artigo de uma lesão tecidual, de um impetigo, o que vocês conseguirem encontrar. Lembrando que eu quero um artigo
científico, tá? De preferência científico. Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente está à disposição de vocês para qualquer esclarecimento e qualquer dúvida, a gente está no WhatsApp, a gente está aqui no Google Class ou até mesmo por e-mail, o que for mais prático para vocês, mas o importante é lembrar que vocês têm que estar em contato, que a gente tem que estar em movimento, o material são diversos, tanto no ED quanto aqui no Google Class, vocês têm diversos materiais, né? Tem bastante material, eu enviei alguns por e-mail também, tá? Então procurem estudar, tirar as dúvidas e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Forte abraço a todos.